Muito bem, gravando, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de práticas construtivas. Não, aqui a tecnologia, já estou me bagunçando. Final de semestre é assim, Tecnologia das Construções 1, aula 3. Sejam bem-vindos todos vocês para a nossa resenha noturna de hoje, tá? Eu sempre, né, como os intervalos das aulas são grandes e são muitas aulas, eu sempre dou uma puxadinha lá no, nesse momento para dar uma olhada o que eu falei na última aula e onde eu parei, o que eu prometi fazer nessa aula, né? E aí eu tinha pedido para vocês para que vocês trouxessem dúvidas a respeito do conteúdo ou a respeito de qualquer coisa profissionalmente, obviamente, em que tenha um viés na engenharia civil. E aí eu quero abrir a aula, eu gostaria de abrir a aula ou querendo ouvir vocês, querendo que vocês participem da aula para não ficar só eu falando. Vocês têm algum tema? Vocês querem sugerir, puxar algum tema, algum assunto? Fiquem à vontade. Pode escrever no chat se não tiver microfone. Descrição dos sistemas construtivos à base de aço. Tá. Então, nós estamos falando aí de estruturas metálicas, né? A base de aço, estrutura metálica, né? O aço, só para a gente fazer. Ah, está estudando sobre estruturas metálicas, tá? Eu não sei o que está Vamos lá, Eric, vou ser bem transparente com você. Eu não peguei o material que vocês estão estudando para dar uma lida, né? Muita coisa, não deu tempo. Eu venho nessas aulas aqui na cara e na coragem, porque muitos anos de calculista, muitos anos como professor, então eu sei mais ou menos o rumo da prosa, digamos assim, tá? Mas estrutura metálica é um assunto muito grande. Eu posso, tanto tecnicamente, estar estudando solda em estrutura metálica, que me rende aí quase um livro sobre parafusamento e solda, né? Ligação de perfil. Posso estar estudando pintura de perfil metálico, posso estar estudando aplicação, aplicabilidade, formação, produção. Então é muito grande, tá? Então, é isso que eu estou tentando te falar. Eu não sei exatamente qual é o foco. Se você depois quiser digitar para mim, eu ficaria grato, porque aí eu tenho mais um foco. Como você citou estrutura metálica, eu quero só fazer uma abertura, né? Falando sobre estrutura metálica. É um material produzido na aciaria, né? Ou na siderúrgica, mas conhecido como aciaria. E ele pode assumir alguns tipos, tá? Ele pode ser um perfil laminado, que é aqueles perfis que já saem com tamanhos e características padrão, que a gente chama de perfil W. Eu não sei se vocês já conhecem o perfil W. Ele tem um formato de um I, de letra maiúscula, né? Eu esqueci, letra que não é cursiva. Olha, o cara começa a mexer com engenharia e esquece os outros nomes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Perfil, perfil laminado. W. Imagens. Aqui, ó. Essas imagens são boas. Deixa eu dividir a tela com vocês. Que aí eu consigo mostrar para vocês. Nós temos esse tipo de perfil, ó, que é o perfil laminado, certo? Esse é o perfil W. Você já tem que começar, apesar que nós vamos ver isso em sistemas, eu acho que vocês vão ter aula comigo em sistemas, nós vamos ver a nomenclatura. Mas essa parte do meio chama alma e essas duas partes chamam mesa, tá? Então, mesa e alma. Quando a mesa é grande o suficiente para ter o mesmo tamanho da alma, o perfil igual esse, ele vira um perfil H. Isso é um perfil W.
quando a mesa é grande tal qual a alma, nós temos um perfil H, tá? O que nós temos também, que é um perfil muito comum laminado? O laminado mais comum é esse, né? Mas nós temos o perfil U, vou mostrar para vocês, o perfil U dobrado, que é esse daqui, ó, esse cara aqui, e tem o U enrijecido, que é esse cara aqui, que a junção dos dois nos dá um perfil caixa, que seria mais isso ou menos isso daqui, ou perfil caixão, né? Depende do que vocês pretendem fazer. E aí nós temos, ó, uma série, deixa eu abrir isso aqui, tem uma série de junções de perfis formados a frio, ou então até mesmo perfil laminado, tá? Mas o mais comum dos laminados são esses. Tá. Para chegar, eu vi que você escreveu aqui, deixa eu ver o que você... Sobre eficiência energética e minimizar impacto ambiental. Então vamos lá. Vamos criar uma discussão a respeito disso para a gente poder levantar ideias aqui, concatenar algumas ideias a respeito disso. A gente tem um minério de ferro, né, in natura, o Fe+2. Esse minério de ferro vai para aquecimento dentro da cearia para ser beneficiado. Quando ele se aquece na cearia, a própria queima do carvão vegetal ou do gás fornece a ele o gás carbônico nessa queima. E o gás carbônico, parte dele é capturado pelo minério de ferro em lava e faz o minério deixar de ser ferro e virar aço. Então, o aço nada mais é do que um minério de ferro com 2 a 3% de carbono. Esse carbono é absorvido da queima. Então, fez essa queima, transformou o aço, o ferro, em aço. Algumas outras ligas metálicas podem ser incorporadas dependendo da utilização do aço. Por exemplo, um aço para caldeira, aí você insere molibdeno nele, molibdênio, silício, tem algumas outras incorporações. Mas esses para construção, eu vou me ater a esses, normalmente ferro mais carbono, e as impurezas aí que vêm no minério de ferro, né? Uns outros pequenos grupos minerais que vêm atrelados a isso, mas o grande minério é o minério de ferro. Ponto. A sua massa específica é muito alta. O que eu estou querendo dizer de massa específica? Se você pegar 1 metro cúbico desse material, imagine você um caixote. 1 por 1 de altura. Caixote. 1 por 1 se você encher d'água, você vai ter 1.000 litros aí, ou 1 metro cúbico. Então, vamos fazer esses paralelos? Se você colocar isso numa balança e retirar o peso do caixote, falar e tarar a balança, ou seja, ela vai ficar negativa igual balança de restaurante self-service, né, que tem a tara do peso do prato. Se você fizer isso, se você encher de água, a água tem densidade igual a 1, ou massa específica igual a 1, né? Então, quer dizer que 1.000 quilos tem, 1 metro cúbico tem 1.000 quilos. Pesar 1.000 quilos nessa balança. Se você fizer isso com concreto, vai pesar aproximadamente 2.400 quilos, se você encher isso de concreto. Se você fizer isso com madeira, se tivesse um jeito de você extrair os vazios da madeira, né, cortar o toco, ou então encher de serragem, vamos dizer assim, para eliminar o número de vazios, dependendo da madeira, você vai ter madeira que vai ter densidade entre 700 até 900, 920 quilos por metro cúbico. Então, quer dizer que nessa caixa, se você encher, ela vai pesar aí perto dos 900. Então, a madeira conseguiu ser mais leve do que a água, o concreto 2,5 vezes quase o peso da água. Agora, o aço, 7.850 quilos por metro cúbico, ou seja, vai pesar 7.850 quilos. Então, a densidade do aço é muito maior. O aço é muito maior, pesado. Por outro lado, o aço tem algumas características mecânicas que são muito interessantes. Por exemplo, um negócio chamado módulo de elasticidade. Eu não sei
se vocês já fizeram na parte de mecânica, se vocês vão ter essa parte mecânica sem sistemas estruturais comigo, eu tenho que ver como é que está a grade de vocês. Mas aí nós vamos falar sobre módulo de elasticidade. Mas módulo de elasticidade é uma característica física dos materiais, inerente da composição dos materiais, inerente do arranjo molecular dos materiais, que nos diz qual é a relação entre o esforço que ele suporta e o quanto ele deforma. Então, isso dá a rigidez. E a rigidez, por exemplo, o módulo de elasticidade do aço é 205 gigapascais, ou 205 mil megapascais, enquanto a do concreto vai ser em torno de 1/100 disso. Deixa eu abrir a calculadora aqui, que esse eu não sei de cor, eu sei da equação. A equação é, vamos lá, 5.600 vezes 1,2 vezes a raiz quadrada de 25. 33.600 MPa, enquanto o outro é 205 mil dividido por 33.600. Então, nós estamos falando de um módulo de elasticidade pelo menos 6 vezes maior do que o do concreto. Quando a gente fala de módulo de elasticidade, é muita coisa. Quando a gente fala de módulo de elasticidade, nós falamos assim, dificuldade desse material em deformar. Quando o material tem dificuldade em deformar, e se ele tem uma série de outros requisitos juntos, ele se torna um material extremamente interessante para a construção. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Para ser estrutura na construção civil, não basta. E não é só essa estrutura de suporte da casa ou de suporte do telhado. Para ser suporte, para ser estrutura para uma esquadria, por exemplo. De que nós conhecemos esquadria? Nós conhecemos esquadria de PVC, esquadria de alumínio, esquadria de ferro. Para a porta, a mesma coisa. A maioria dos elementos que são utilizados na construção civil, eles têm que ter algumas características que não são só a sua excelência, a excelente resistência mecânica, mas também a resistência aliado com uma boa capacidade dútil, ou seja, uma boa capacidade de deformação. Você imagine o seguinte, se você moraria num prédio onde esse prédio, os pilares dele fossem todos feitos de porcelana de prato. Porcelana de prato, depois que você vitrifica ela a 1.300, 1.400 graus Celsius, ela ganha uma dureza excelente. Só que ela não tem esse comportamento chamado dútil. Ela rompe sem dar aviso prévio. Tanto é que é só você pensar um prato cair e bater no chão, ele não vai deformar, entortar, ele vai virar cacos. Isso não ocorre com o aço, porque o aço, ele antes dele romper, ele vai te avisar. Ele vai torcer, ele vai empenar. Então, o aço, ele avisa, exceção dita às extremas temperaturas, quando a gente está falando de calor, tá? Aí é um caso, por exemplo, do World Trade Center, das Torres Gêmeas, né? Aquele prédio só caiu na vertical, porque o prédio era estrutura metálica e ele perdeu resistência pelo fogo, não foi pela queda do avião, porque se fosse momento de tombamento, né? A porrada do avião nesse sentido, ele teria que tombar, ele não teria que implodir. Então, ali foi em função das altas temperaturas da perda de resistência. Tirando isso, o aço tem esse excelente comportamento que é demonstrar as deformações antes de romper. E por ele ter um módulo de elasticidade mais alto, por ele demonstrar as deformações e por ele ser industrializado, nós podemos trabalhar com coeficiente de segurança menor, né? Gente, tudo na construção, seja um tubo de PVC que vai passar debaixo da sua casa para conduzir o esgoto que sai do seu vaso sanitário até a coleta, a entrega lá na sua calçada, onde você tem que entregar o esgoto, seja a caixinha que o eletricista embutiu na sua laje para passar a fiação da sua lâmpada que está te iluminando, tudo isso tem que ter uma determinada resistência mecânica.
tudo isso tem que ter uma determinada resistência mecânica. Então, dentre essas resistências mecânicas, algumas, por exemplo, eu não preciso de uma caixinha que seja de ferro, porque o esforço em que ela é utilizada é muito pequeno, então um polímero é capaz de resistir. Então, o que eu estou querendo dizer? Tinha um médico meu que ele falava assim, né? Não vou te dar um antibiótico por inflamação de quando era pequeno, me lembro perfeitamente. Não vou te dar um antibiótico por inflamação de garganta tão pequena dessa. Eu não vou matar uma barata com uma escopeta. Ou seja, o aço ele é muito vantajoso. E aí eu vou começar a chegar lá aonde sua pergunta é. O aço é muito vantajoso para uma construção quando eu tenho cargas elevadas, que seria dar o tiro na barata com uma escopeta. Aí já não é uma barata mais, né? Aí você vai dar um tiro na escopeta, eu não gosto de matar nenhum tipo de animal, né? Então vou falar um que já tem instinto, num dinossauro. Então, nesse momento, quando o aço é utilizado, a estrutura metálica é utilizada para vencer grandes vãos, para otimizar a construção que ele já vem pronto, para evitar desperdício em canteiro de obras, aí sim ele é uma opção sustentável. Vou repetir. O porquê que ele seria uma questão sustentável frente ao concreto? O aço gasta muita água para ser feito. Só que ele gasta lá na cearia e existe um determinado controle nessa obra. O concreto gasta muita água, só que ele é gasto lá na sua casa. O controle é menor. Ah, mas então eu tô comprando concreto da usina, da concreteira. Beleza, o controle já é maior. O gasto de água é menor, mas ainda assim menor que o gasto no aço. Outra coisa, as peças de aço já podem vir moduladas ou customizadas. Então você evita desperdício. Sobrou toco aqui, joga fora, sobrou pedaço, joga fora. O concreto, o tijolo, esses outros materiais têm muita sobra. Olha o resíduo da construção civil. O tanto que a construção civil deixa resíduos. Tábua para forma. Vamos pensar no concreto. Tem que usar as tábuas de pinos, né, para fazer forma daquilo. Aquilo é jogado fora, parceiro. Então, nessa pegada, o aço, sim, ele atinge um objetivo sustentável por conta desses princípios. Não faz sentido? Ser feito numa indústria com controle de água. Ser mandado em tamanhos padrão, tá? Os perfis metálicos têm 6 metros. Então, já no projeto, se o cara passa a peça, se a peça tem 7,5 metros, ele já tem inclusive o ponto de laminação, de solda, de aparafusamento para juntar uma peça na outra. Então, você já tem isso pronto. Evita forma. Basicamente seria isso. Desperdício, menos resíduo na construção, não evita forma de madeira de carpintaria para fechar concreto, menos consumo de água na obra. Basicamente, seria essas as características que fazem com que o aço tenha essa pegada sustentável. Mas a estrutura metálica ela é indicada para alguns casos, né? Por exemplo, esses perfis dobrados que eu mostrei para vocês, né? Porque nós temos o perfil laminado, que é aquele para grandes construções, para cargas maiores, que são excelentes para vãos grandes, né? Eu acho que até comentei na última aula. Você precisa, gente, você está com construção, seja do que for, madeira, concreto, aço mesmo. Se você precisa de um vão grande, um vão muito grande, que você não tem espaço para a viga, põe na cabeça de vocês, a altura de uma viga é o vão dividido por 12. Então, isso aqui é uma porta. Isso aqui é uma porta. Eu sempre dou esse exemplo da porta. Isso aqui é uma porta de 6 metros de comprimento. Sem interferência, sem pilar no meio. Você precisa de 6 metros de abertura, seja pelo motivo que for. E o pé direito é 3 metros. Estou chutando. Tem 3 metros de pé direito. E essa porta, você não pode dar, ó, se é 6 metros, 600 dividido por 12, eu estou com a calculadorinha aqui.
50 centímetros aproximadamente eu preciso de espaço para a viga. Se eu tiver uma laje por cima, se eu tiver um piso aí, né, em cima dessa porta tiver outro andar, se eu tiver uma laje, eu vou ter uma laje, uma H12 beta 16, mas pode considerar ela como 15 centímetros, então 50 menos 15, porque a laje entra dentro da viga de concreto. Eu preciso de ter 35 centímetros para baixo da laje, sobre a porta, de espaço vago. E aí, mais 5 centímetros para a esquadria, então eu tenho que ter, ao contar da laje, ó, contar da laje para baixo, nesse exemplo prático, eu tenho que ter 40 centímetros. Se eu não tiver esses 40 centímetros, moçada, o que vai acontecer? Vamos trabalhar com outro material, trabalhar com estrutura metálica, que você vai conseguir reduzir esses vãos, tá? Jaqueline, levantou a mão. Diga, Jaqueline. Professor, boa noite. Boa noite. Por que considera 5 centímetros para a esquadria? Para você poder colocar o contramarco, Contramarco? isso, chumbar, ou então se for grapa, Mas independente aí se... tem que ser além da viga ou não pode ser na viga, né? Não pode ser na viga, porque a viga vai estar concretada, e aí você precisa de colocar o tijolinho para você chegar à grapa, para você arrumar isso. Se a viga, Entendi. por exemplo, imaginemos que é forma, Jaqueline, né? Ela pode abrir, ela dá um Uhum. abaulamento, ela não fica belezinha, sabe? Então, Uhum. a conta de padaria é os 5 centímetros, porque os 5 centímetros o cara chega num tijolinho para encunhar, arruma ela lá na obra, põe a madeirinha, né? Para vir nivelar, tirar o prumo, entendeu? Por causa disso. Se a viga estiver perfeita, dá para jogar em cima dela, mas vão ter pequenas deformações. Você me entende? Entendi. Obrigada. Nada. E outra coisa, além disso, é porque a viga sela, né? Ela tem um pequeno trabalho, toda viga vai selar um pouquinho, mesmo que você não enxergue. Às vezes ela sela meio milímetro. Mas se ela selar 1 centímetro, uma viga de 6 metros, a norma fala o seguinte: ela pode selar o vão dividido por 350. 6 metros são 600 centímetros. Se a gente dividir por 350, lá no ponto central dela, se ela baixar 1,7 centímetros, está tudo ok. Está dentro da norma. Aí eu pergunto para você, se você tiver colado sua esquadrilha de alumínio na viga, na hora que ela baixar 1,7 centímetros, o que ela vai fazer com sua esquadrilha? Ela vai estourar seu vidro. Então, se você tiver ali um tijolinho, se você tiver uma argamassa, eles vão absorvendo essa tensão de modo que ele transfere ela com um pouco menos de intensidade para o próprio material. Ela vai se dissipando. Então, é mais um motivo também que é interessante você não assentar diretamente sobre não é problema nenhum, sob um elemento estrutural, tá? Então, pensem sempre nisso. Pensem que é sempre interessante você ter aí os 5 centímetros, um dedo, em volta das esquadrias, nas aberturas para chumbar essa esquadria, seja pela grapa, que é essas portas de ferro, né, porta veneziana, né, que eles chamam, ou as próprias venezianas, seja de alumínio, essas porcarias que eles fazem hoje de veneziana de alumínio. Agora, se for esquadria, aí tudo bem, aí é bonitinho e tal, mas faz umas venezianas que não servem para segurança, né? Uma porcaria, só serve para enganar. E ou seja até de PVC mesmo, que não é muito utilizada aqui no Sudeste, mas está vindo aí portas de PVC muito utilizada, aquelas portas sanfonadas. Mas também tem janelas em PVC e tal, e aí mais uma atenção ao contramarco aí. Eric, eu acho que é isso, tá? Aí, só uma curiosidade, eu não falei que o vão é sobre 12, o vão da viga de concreto? Se for uma viga metálica, o vão sobre 20. Então, no nosso caso aí, 6 metros por 20, 30 centímetros, eu resolveria o problema dessa viga. Certo? Bem, nesse caso não faz muito sentido, eu até vou corrigir meu exemplo, porque eu quero, olha o jeito que se tem que raciocinar. Espera aí que eu travou aqui, eu quero mostrar para vocês o compensa ou não compensa do aço. Vou mostrar para vocês. Deixa eu dividir minha tela aqui.
Ó, vamos pensar que aqui está a laje. Vamos pensar que aqui está a porta. Aqui está o chão. Aqui é o nosso pé direito. Né? Esse aqui é o nosso pé direito. Quando eu falei para vocês o vão sobre 12, o vão sobre 12, que aí nós achamos 50 centímetros, se o vão fosse 6 metros, eu precisaria de 50 centímetros a contar da parte de cima da laje. Por quê? Porque isso tudo aqui vira uma coisa só, você concreta junto. Então, a laje e a viga viram uma coisa só. Então, eu precisava aqui o total de 50 centímetros, onde na prática eu estaria enxergando 50 menos 15 da laje, 35 centímetros, e eu teria a minha folga aqui de 5 centímetros. Esse foi o exemplo que eu dei. Se eu quisesse substituir isso por metálica, eu faria a conta vão sobre 20. O vão sobre 20, se for os mesmos 600 centímetros, seria 600 dividido por 20. Corta um zero com zero, 60 por 2 dá 30 centímetros. Só que aí tem uma questãozinha. Eles não são concretados juntos. Então, eu vou ter que colocar a laje reta e o perfil metálico vai ficar aqui embaixo, o perfil I. Então, o que, que eu ganhei aqui? 5 centímetros apenas. Porque, como agora vai contar da parte de baixo, aqui vai aparecer 30 ao invés de 35. Então, eu ganhei aqui 5 centímetros. Se você está numa luta por causa de 5 centímetros, e às vezes há mesmo essa luta por causa de 5 centímetros, aí é interessante a viga metálica. Se não, nesse caso, não. Seria muito mais uma questão estética. Aí eu sou professor, estou falando da parte de estruturas. Aí seria muito mais uma questão estética do que propriamente uma questão mecânica, resistência dos materiais. Agora, para vãos maiores, não precisa nem falar para vocês, uma porta de 8 metros, aí nós teremos 800 por 12, né? 800 por 12. 800 dividido por 12. Aí eu preciso de uma viga de 65 centímetros de altura. 65, enquanto uma de aço, de uma metálica, passaria com 40. Então, elas começam já a se distanciar as suas alturas e começa aí ficar valendo a pena, tá? Então, essa é a explicação desse primeiro ponto aí. Muito bem. De nada, Eric. Eficiência energética, eu não falei de eficiência energética. Eficiência energética diminui o impacto, porque assim, há discussões, tá? Eficiência energética. É porque o concreto precisa de alto forno, né? O concreto precisa, para virar clinker, ele precisa de fornos a 1.200, 1.100 graus Celsius, né? Naquelas moengas. E o aço também. Então, se a gente for fazer um comparativo, os dois têm queima de combustível fóssil. Tá, beleza. Então, se os dois têm queima, os dois estão dissipando CO2. Beleza, até aí não tem nada de muita novidade, não. O que ele tem de diferente é o momento de passagem para a obra, que ele gasta menos. Eficiência energética é tudo, né? É desde a energia elétrica que você liga para usar uma esmerilhadeira, uma serra tico-tico, até a solda, até a energia do vibrador que você usa ali para vibrar o concreto, para adensar esse concreto. No frigir dos ovos, aí nessa segunda etapa, ele é mais eficiente, ele gasta menos energia do que o concreto. Né? Lembrando que até para chegar água na sua casa, se você consome mais água, você consome mais energia, porque essa água tem que ser bombeada para um reservatório, e a partir do reservatório ela desce por gravidade. Né? Juliana, eu fiz minha CQA sobre construção com edificações energeticamente eficientes. Achei muito legal. As casas dos meus vizinhos de frente recebem muito sol.
o dia todo na fachada e acabam ficando muito quente. Mas nenhum deles sabe das soluções. Achei uma oportunidade muito interessante de trabalho para nós. Tem muitas soluções relativamente simples, mas que geram um conforto muito expressivo para os clientes. Eu não tenho dúvida. Mas, vamos lá, Juliana. É uma questão muito mais da arquitetura do que da engenharia, mas nós estamos nessa seara, eu vou me intrometer aí na área de vocês. Eles recebem muito sol por muito tempo numa fachada, né? Então, essa fachada tem que ser o primeiro ataque. Fachada e cobertura, né? Verificar como é que está a cobertura e como é que está essa fachada. Essa cobertura, para ela ser mais eficiente, tem que se usar materiais termicamente mais eficientes, que seria o quê? Telhado de barro, né? Se você quer usar algo mais natural, mais uma pegada mais ambiental, você tem que usar a telha de barro. Se não, eu não sei, né, se é aparente, se não for aparente, você tem a opção de usar a telha sanduíche, né? É uma telha mais cara, bem mais cara. Mas assim, se você for comparar o preço da telha sanduíche com o telhado de barro, elas por elas vão ficar mais ou menos a mesma coisa. Então você tem essa opção. É que ela é muito feia para você colocar ela aparente, né? Normalmente as pessoas não aceitam, ela é feia demais. Não sei, também depende do cliente, depende do tipo de construção, do poderio financeiro, né? Eu estou falando algo aqui, né? Mas tudo depende, né? Eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Beleza, o segundo ponto seria olhar a fachada, né? Essa fachada, quais são o tamanho das aberturas dessa fachada, né? Como que essas aberturas, se elas são translúcidas, né? Se ela tá fornecendo muito sol para dentro. E aí, talvez pensar numa solução, por exemplo, paredes à base de isopor, é uma grande solução. Eu não sei se vocês conhecem, tem aí uma tecnologia que é concreto e isopor, que faz um isolamento térmico interessante, parede de adobe, né, que chama quando você faz com aqueles tijolos de barro, né, dobrar a parede colocando tijolo de barro, porque as outras soluções, eu estou falando no caso concreto, tá, Juliana? Estou falando do caso concreto dos seus vizinhos de frente. No caso concreto deles, a casa já está edificada, né? O ideal é que isso tenha sido pensado previamente. Ter estudado a carta solar, né, verificado a insolação, o tamanho dessas aberturas, né, ter sido adequar as aberturas à realidade do sol, se essa casa tinha que ficar aí mesmo, se os cômodos que estão na frente tinham que ser assim mesmo, e aí sim ter feito uma parede talvez mais larga, né? Tudo isso ajuda na eficiência, né? Eu estou falando de coisas simples. Às vezes vocês sabem o que é parede de uma vez e de meia vez, né? De meia vez é quando o tijolo você coloca ele em pé, né? Assim, assim, assim. Meia vez, uma vez é quando você coloca ele deitado. Que é o que vocês fazem no desenho. Quando vocês desenham uma parede de 15 centímetros no projeto arquitetônico, você está falando que é uma parede de meia. Quando vocês desenham uma parede de 20, vocês estão falando que é uma parede de uma vez. Então, é o projeto arquitetônico que define parede de meia, parede de uma vez. Então, nesse caso, seria interessante que a parede da frente fosse uma parede dobrada, fosse parede de uma vez. Tá? Por quê? Porque aí você tem um caminho maior para essa energia perpassar e entrar lá dentro em forma de calor, né? Aí ela vai demorar mais tempo e na hora que ela conseguir perpassar essa parede, já está no final do dia, a hora que o calor é até bem aceito, né? Ele aí deixa de ser um vilão e passa a ser um aliado da climatização do ambiente também. Então, soluções parede verde, né? Subir trepadeira, por exemplo, é uma solução imediata? Não é, mas se você tem um planejamento também, você pode aí fazer com que essa parede vire uma fachada e você permita que suba a trepadeira nela. Tem os prós, os contras, né? Da bichinho, né? Tem fauna, né, gente? Vai haver lagartixa, vai haver joaninha, vai ver aí os bichinhos e os predadores desses bichinhos vão viver ali. Então, é um ônus ao bônus de uma parede verde, né? Mas
Está vendo? Vocês estão vendo? Tem uma série de soluções que você pode utilizar para mitigar os efeitos dessa insolação exacerbada nessa parede que está causando desconforto térmico. Ah, não tem jeito, esse cômodo não tem jeito, ele está entregue para Deus. Você pode, então, isolar os demais cômodos, né? É o outro tipo de solução. Então, vocês vão se deparar muito. Ai, dor nas costas. Vocês vão se deparar muito com essa questão do construído errado e o que fazer para melhorar, que é o caso que a Juliana citou para nós aqui, a partir de algo que está pronto, e aí você tem que usar, é um princípio até constitucional, né? Razoabilidade. Você tem que usar do razoável para você não falar para o cara, ó, meu filho, o negócio é jogar a sua casa inteira no chão e fazer de novo. Você não pode falar isso para o cliente, né? A não ser que o cliente queira que você jogue a casa no chão e faça de novo. Normalmente ele quer soluções com pouca intervenção de pedreiro, porque ninguém aguenta pedreiro em casa, servente, batendo toda hora, né? Você tem que sair de casa. Então, vocês têm que ter esse bom senso de propor esse tipo de solução. Uma árvore na frente faria diferença, mas imagina quantos anos vai demorar para crescer uma árvore. Um coqueiro ali na frente é muito caro para você trazer ele no caminhão Munk grande e plantar. Então, assim, o paisagismo, né? Eu estou querendo dizer, o paisagismo seria uma solução, mas uma solução a mais longo prazo. E eu até te pergunto, Juliana, não sei se você está com o microfone aberto, porque se você for digitar, às vezes eu vou exigir demais de você. Mas você, fora dessas soluções aqui, você já tinha pensado alguma coisa para a solução da casa dos seus vizinhos, como até um caso de estudo? O microfone tá aberto, mas eu tinha pensado mais, era nas paredes de isopor mesmo. Aqui é um condomínio, né? E o pessoal foi fazendo nas casas assim, tem projeto, mas não é muito um projeto. Entendi. E aí, talvez fazer uma parede de isopor na frente, até como decorativa mesmo, porque tem muitas opções de decoração mesmo. Tem demais. E o paisagismo, porque resolveria muito, ficaria até mais fresca aqui no condomínio, que quase não tem árvore. Tem a grama que é obrigada a ter, e olha lá. Uhum. E ficaria mais bonita também, não é uma solução muito cara, né? Não é, se for uma parede só, não é. Não é, você vai ter que fazer uma fundação nova, você vai ter que fazer uma estrutura de fundação, estrutura de, dependendo da parede, você vai ter que fazer uma estrutura porticada para você travar esse movimento dela, e é isso. Uhum. Ou então, aí você fala, criar uma parede lateral a essa. E aí, como é que você faria com as aberturas, por exemplo? É porque aqui, eu podia até ter tirado uma foto, né? Mas eles têm a garagem, e normalmente, assim, a maioria das casas é bem padrãozinho, né? Então tem a garagem, e da garagem entra para a sala. E a parede que fica mais na frente é a parede de um quarto, que não tem janela. A janela é lateral, ou a porta é lateral mesmo, é uma sabe? parede fechada, entendi. É uma parede fechada. Então ficaria mais de Eles colocaram cerâmica, ou só o concreto mesmo na fachada, sabe? Não, então ficaria fácil mesmo. Você vai precisar Fácil de resolver. você precisar só cavar, fazer uma sapata ali, né? Para uma Uhum. sapata para suportar essa carga e suportar o tombamento, soltar os arranques e soltar essa parede, fazendo um travamento até na parede existente. Você poderia ganhar um espaço entre elas para ter um fluxo de ar. Aí seria uma questão bem arquitetônica, daria mesmo, é uma solução interessante. Nossa, diminuiria muito o ar-condicionado, por exemplo, que tem época do ano que o não sol tenho dúvida. fica para a Não tenho parede dúvida. deles. A empresa que eu calculei muito tempo para eles chama Arx, ARXX. Eles batem muito em cima da venda da eficiência energética. Uhum. Eles ganham o cliente na eficiência energética, porque em termos de custo, não é só deles, não. É qualquer um dessas paredes que tenha forma de isopor incorporada e que o núcleo seja de concreto, que são paredes muito mais robustas, recebem bem as cargas, desde que as casas sejam modulares, né? Se a casa é muito diferente o andar de cima com o andar de baixo, economicamente essas casas já começam a se perder, elas já não são interessantes. Mas, assim, dá para fazer um híbrido, e entre uma construção convencional e essa, tem muita coisa a fazer, né?
Tem muita coisa a fazer com tijolo de barro também. Imagina só essa parede da frente, você subir ela toda com tijolo de barro, duplo, dobrar o tijolo de barro, por exemplo, ficaria, além de ficar bonito demais, você tem uma eficiência energética. Isso é verdade. Exatamente. E tem muito campo para vocês na arquitetura. Tem demais. Nossa, só que eu vou ter 30 clientes para resolver o problema. Muito campo. E aí já tem um nome no seu escritório. Exatamente. Juliano Nascimento, Arquitetos e Soluções energeticamente eficientes. É isso aí, velho. Tem que usar disso. A pessoa vai pensar nisso. Muita gente já acordou para esse tipo de solução, e daqui a algum tempo, eu não sei se nós vamos estar vivos para ver isso, mas vai ser obrigatório esse tipo de solução, porque o planeta Terra, uma hora, ele vai falar, chega, né? Nós estamos uma hora vai cair na consciência coletiva de que não dá mais, né? Isso mesmo. Muito bom. A maioria fez caixote com telha eternite, então é sanduíche mesmo. Sanduíche mesmo. Gente, quem mais? Vamos participar, vamos ajudar. Érica já ajudou, Juliana já ajudou, o bom andamento da aula. Vamos falar mais? Diga, Rony. E aí, professor? Tudo bem com você? Joia. Falando um pouquinho que você já puxou o assunto, né, junto com o Eric, das estruturas metálicas, né? Dessas vigas I, H. Eu trabalhei muitos anos como soldador de viga, a gente chamava de viga U, né? Então, assim, eu tenho uma certa intimidade, eu gosto muito. Acho que a Juliana, uma vez, comentou que a gente tem que ter a nossa assinatura. Se algum dia eu tiver uma assinatura, eu vou usar muito, pretendo usar metálica. Muito estrutura metálica. Inclusive, uma das minhas ACQAs com ela foi que ela, né, deu uma tarefinha para a gente de CQA de fazer um desenho arquitetônico e tinha que ter uma árvore no meio. Então, eu usei muito desse artifício da estrutura metálica e vidro, sabe? Até ela fez alguns questionamentos, assim, que eu acho que foram muito pertinentes, assim, fez eu refletir também um pouco em questão de, acho que pelo que eu entendi, acho que a cultura muito da nossa, assim, é se usar muito, ela usa muito concreto armado, né, e acho que acredito, né, desses nossos últimos papos, nas nossas aulas, né, questão também financeira, é muito caro, né, mas eu ainda pretendo usar, pelo menos nem que seja um pouquinho, alguma coisa assim, para ter essa coisa da assinatura. E, assim, eu gosto muito dessa... Assim, se fosse para ver, até por isso que eu levantei a mão, para a gente ver na ponta do lápis, aquela coisa de resto que se usa na construção civil de concreto armado e tudo, né, do coisa. Se, por exemplo, que o aço te consome nesse coisa, se não vale a pena mesmo, ou se fica muito... Ainda assim, ele fica mais caro, porque o concreto, quando você vai fazer levantamento, por exemplo, você vai fazer levantamento de volume para comprar, existe o padrão, o praxis é 10%. Então, e aí ele vai de 10% a 15%. Então, isso some. Se ele some, é desperdício. Quando você não sabe para onde foi, ele sumiu, é porque você está desperdiçando. O volume é maior do que você, geometricamente, você tem ali. Mesmo com essa taxa desse desperdício, ainda assim, não, em termos de custo, não chega próximo da estrutura metálica. Só quando você tiver grandes balanços, grandes vãos, aí porque você vai ter vigas muito grandes, aí mudou a conversa. Mas aonde você tem uma viga corriqueira, um pilar corriqueiro, o concreto armado, economicamente falando, eu estou só olhando dinheiro. O cliente dinheiro. Isso, né, na verdade. Estou só falando de dinheiro. Aí o dinheiro não se compara. Por vários motivos, né? Você foi soldador. Então, você trabalhou na construção civil. Você sabe que a serralheria tem muito menos gente na especialidade da serralheria do que servente, carpinteiro e pedreiro. Sim. Então, o primeiro ponto é aí. O primeiro ponto está aí. Você chacoalhar uma árvore, cai um engenheiro, um pedreiro, um pintor. Agora, serralheiro, você precisa chacoalhar cada 3, 4 árvores para cair um. Então, é disso que eu estou querendo dizer. Então, tem o nosso cultural, e aí virou uma discussão muito grande, né?
do nosso extrativismo, nós fomos roubados de madeira, o quanto que o fomento na indústria, na cearia, que não foi voltado para a construção popular, foi voltado só para a construção industrial. Aí tem uma questão toda cultural aí. Sim. Mas, no final das contas, ainda assim, acaba que o tangível, o palpável é isso. Só que tem muito cliente e paga pela diferença, eu vou falar de maneira bem grosseira, pelo embelezamento, porque realmente você tem uma estrutura metálica, trabalhada com vidro, igual você foi falando, eu fui pensando, em volta de uma árvore, você mudou o ambiente da sua casa, você mudou aquele ambiente, casa, encrudecido, condomínio, você mudou, você está vendo alguma coisa verde, né? Essa combinação é muito interessante. E sabendo utilizá-la, não vejo problema nenhum. Não vejo problema. Porque, assim, quando a gente fala em mais caro, eu tenho um cliente aqui na cidade de Uberaba, ele é o dono de uma empresa chamada Mandioca Sertaneja. E aí ele fez, eu calculei para ele o galpão de produção, ele precisava exportar, então ele precisava que fosse rápido, e por isso ele escolheu a estrutura metálica, que ele queria de um dia para o outro, e foi muito rápido mesmo. E aí ele gostou da celeridade, e aí ele fez a casa dele em estrutura metálica. À época que ele fez o galpão, ele me falou no final das contas, eu me lembro perfeitamente, que ele me perguntou quanto que é para ficar um metro quadrado acabado. Naquela época, isso foi 2015, 2016, eu falei para ele, né, tem que dar no máximo 800, 850 reais um metro quadrado acabado do seu galpão. Deu 900. Então, quer dizer que o galpão, como reduziu mão de obra, ficou mais ou menos elas por elas do concreto armado, porque eu não sabia preço de aço, eu falei para ele, esse é o preço do concreto armado, que é o convencional. Agora ele fez a dele. Ele me perguntou quanto, de novo, ele fez a pergunta, quanto vai dar acabado o metro quadrado? Falei, nesse padrão dessa casa sua hoje, tem que dar de 3,5 a 3.800, mais ou menos, um referencial. Essa casa deu mais, deu quase 5. Por quê? Porque a casa dele é toda pautada em aço. Tudo é aço, tá? Ele fez uma casa com quase 200 metros quadrados, se não for 200 metros, é porque meu computador é tão lento se eu for abrir o AutoCAD, porque fui eu que fiz o estrutural, tem aqui. E essa casa toda está disposta em cima de 4 pilares só. Então, ela é toda 4 pilares para suportar 200 metros quadrados. Então, ela é muito grande. Então, as peças metálicas precisaram ser muito grandes, né? Porque ele queria tudo aberto. A arquiteta, eu sei que é mulher porque eu conheço. A arquiteta dele queria aquele espaço aberto lá. Então, assim foi feito. Mas o que eu... Aí, depois, conversando com ele, com uma meia liberdade que eu tenho com ele, eu falei, mas você poderia ter economizado em algumas coisas, por exemplo. Você poderia ter economizado, talvez, nas suas louças e metais, você poderia ter economizado aonde você levou o porcelanato, em qual parede, ter usado um papel de parede, ter usado algumas soluções que são bonitas, mas que saem do tradicional, do botar porcelanato até no teto, no banheiro, de ser sempre o mais do mesmo. Ir lá e comprar um porcelanato de 150 reais um metro quadrado, sendo que a gente sabe, tem porcelanato Delta aí muito bom, que você compra 80 reais um metro quadrado, bonito, com durabilidade, acetinado, do jeito que você quiser, com as juntas para fazer junta de 0,5 milímetro. Então, Rony, tem maneiras, o que eu estou querendo dizer? Tem maneiras de se absorver esse custo, você sentar com seu cliente e falar, é mais caro, mas espera aí. Olha aqui. Ao invés de a gente fechar, se a gente colocar essa porta de vidro, essa esquadria de vidro aqui, nós economizaríamos essa parede aqui, tinha que fazer isso, um acabamento assim, assim nela. Você tem que colocar o que tirou também, porque o cliente só enxerga, não, se eu colocar uma porta de vidro aqui, vai ficar caro. Mas você tem que perguntar para ele, mas no lugar da porta de vidro, você não ia ter nada? Uhum. Ah, ia ter uma parede. Ah, então ia ter parede, você tem que ter uma estrutura de fundação para essa parede, o tijolo dessa parede, o reboco dessa parede, a pintura dessa parede, que você está substituindo por uma porta de uma esquadria. Tem que se pensar no metro quadrado acabado disso. E isso aqui é um negócio muito interessante para vocês
que são da arquitetura, começar a brincar com isso, assim, não é estudar, é dar uma olhada. Vocês vão digitar CDHU, CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Por que eu sei isso? Porque eu comecei, como funcionário público, uma das minhas incumbências é orçar obra pública. Orçar obra pública. Então, essas tabelas me dão esses valores. Por exemplo, eu pensei na parede acabada. Quanto que é o valor de uma parede acabada? E aí, o que você consegue fazer? Você consegue comparar numa conversa dessa com o seu cliente, comparar quanto ficaria esquadria, quanto que seria economia, porque parece, às vezes, que é um absurdo a mais. E se você fizer esses pequenos cômputos, às vezes não é. A planilha de CDH1, Rony, você como tem experiência com estrutura metálica, é mais tranquilo, porque a parte de metálica está tudo em quilos. Então você tem que ter uma noção de quanto que uma peça tem para você fazer esse orçamento. Mas a questão de pinturas, de paredes, de pisos, de telhamento, etc., está tudo em metro quadrado. E já mão de obra e material junto. E aí a própria planilha separa o que é mão de obra e o que é material. Então fica muito mais fácil você ter um norte. E você quer saber, no final das contas, na hora que vai para a licitação, os descontos, o cara pega a obra sempre próximo daquele valor ali. E os caras não estão ganhando muito dinheiro, não. Então, quer dizer, a planilha não está exagerada, ela é uma boa referência. Eu tenho percebido que ela é uma boa referência. Os caras não estão rachando o tatu pelas costas, como diz aqui, porque a planilha paga muito mais do que deveria ser. Ela é obra pública, então toda obra pública tem nota fiscal, você sabe muito bem, eu não sei como você trabalhou, mas muitas vezes o cliente não te exige nota fiscal, então fica o jeitinho brasileiro, fica mais barato, porque você não tem que pagar o imposto, e você não vai repassar um imposto para o cara. Mas aí, se vocês pegarem aí, prestação de serviço de 3%, se você for lá, é só você pegar a planilha lá com desoneração e tirar 3% dela, você vai ter um valor mais próximo do mercado privado do que do mercado público, tá? CDHU, tá? Tem o último boletim, é o 193 de março. Depois vocês dão uma fuçada lá, vocês vão ver o tanto que é interessante. Então, Rony, o que eu falei aqui é real, comparação pilar por pilar, em casas convencionais. Se você for trabalhar com balanço, já começa a ficar interessante. Você falou que tem que colocar, eu acho também que tem que colocar uma marca, tem que colocar uma etiqueta sua. Talvez é você trabalhar com esse princípio de flutuar, se a casa for 2 pavimentos, um pavimento mais à frente do outro. Aí, a justificativa do aço já se deu. Sim. Você vai fazer essa comparação, já se deu. Verdade. Certo? Maravilha. Muito bem. Você quer comentar mais alguma coisa? E eu te interrompi? Não, tranquilo. Então, fechou. Só deixa eu aproveitando, já que eu não Sim, claro. Tá voltando no assunto da Juliana, na questão das aqui, né, do conforto, né, solar lá e tudo. O nosso sítio onde eu tenho, o arquiteto é meu primo, né? Ele fez esse estudo de carta solar e tudo, e ele é todo de vidro, né? Tanto no nascente quanto no poente, que ele pega o sol na hora que nasce até ele ir lá no final do dia. E assim, nessa época, porque aqui Barbacena é muito frio, é uma cidade gelada. Certo. Na época do inverno. Mas, por exemplo, o sol lá, quando bate nessa época, é de matar. Então, tipo, eu já até pensei em soluções para isso, colocar um toldo, umas coisas assim que não vai tirar, né, a característica da casa e tudo, mas um pergoladozinho, enfim. Mas, assim, o que é legal é que, por exemplo, nas noites, é só a gente fechar esses vidros, na hora que chegar, o sol acabou de se pôr, a gente fecha os vidros, a gente pode andar lá sem roupa, sem nada, porque a gente sente calor, então absorve. Deu a proteção térmica. Essa proteção, então, tem os pós e os contras e tudo. Isso, foi feito porque Barbacena, é óbvio, a casa não flutua, então o arquiteto fez o estudo para Barbacena e só serve para Barbacena. A realidade é daí, né? A realidade é daí. Se você fizer isso aqui em Uberaba, no interior de São Paulo, que é esse lugar que eu trafego, você matou o cômodo. Mata todo mundo assado, né? Mata todo mundo, ninguém entra, o povo só vai lá à noite. Só vai lá à noite, igual no sítio do meu pai. Mas aí é porque
humilde, dificuldade financeira, né? E ele fez lá, eu falei, espera, eu te ajudo, vamos devagar. Não, eu preciso telhar isso aqui. Fez uma varanda de 7 de largura por 6 de comprimento e meteu telha de zinco. A varanda só serve para a noite. Para o dia, ela não serve para nada. Tá? Então, e para a noite também quase não chove, não precisava dessa varanda. Ou seja, ninguém fica debaixo desse negócio. A família reúne, vai para debaixo do pé de caju que tem do lado, porque não dá para ficar debaixo. Você está entendendo? Então, tem certas coisas que nessa região aqui não serviria. Essa porta de vidro ia matar a construção. E essa é a diferença. Aí eu escuto assim, nossa, é porque vocês são arquitetos, vão ser arquitetos, vocês vão escutar isso pouco, porque o peão ele vai ficar com pudor. Mas o que eu escuto assim nossa, o arquiteto me cobrou R$8.000 para fazer esse projeto, só para fazer esse desenho. Eles acham que vocês são igual cartunista. Cartunista também tem que pensar no roteiro, não é só desenhar, né? Eles acham que vocês são cadistas, que vocês só pegam pronto, vai lá e desenha. Aí eu falo para eles, é só desenhar, né? Ele não pensou nas suas aberturas, não, ele não pensou nessa janela, se essa janela vai dar certo. Você sabe que tanto que tem de ventilação aqui, aí a pessoa começa a ficar sem graça. Quando é turrão, aí não adianta nem vocês vão escutar muito isso. Ou não, ou então a pessoa vai falar nas costas de vocês. Mas a arquitetura, eu vejo que a arquitetura é muito grande, né, gente? Tem arquitetura de urbanismo. Quando eu falo de arquitetura, parece que eu estou apropriando a arquitetura só em construção civil. Vocês me desculpem, às vezes eu fico com a cabecinha fechada. Mas na arquitetura, enquanto construção civil, então, enquanto construção civil, é preciso ficar cada vez mais claro para as pessoas, sejam elas da casta mais humilde a mais rica, de que pagar o arquiteto implica em economia e conforto lá na frente. Não é a princípio. A princípio é um gasto. Ele só vai enxergar isso na hora que ele só pegar todas as notas fiscais da casa dele. E às vezes nem isso, no caso da metálica, não é nas notas fiscais, é no conforto que ela vai te dar, no prazer que você tem de ficar dentro da sua casa, porque nada mais chato que você entrar para dentro de uma casa e todos os dias reclamar que a cozinha é pequena. E eu não vejo, agora eu já até mudei de assunto, né? O Ronaldinho Gaúcho dando um rolê aleatório. Eu não vejo da parte dos meus colegas, eu falo muito isso com os meninos no presencial, dá esse tempo, a gente tem esse intervalo na aula, eu falo, eu não vejo vocês fazerem esse tipo de defesa, se carece de defesa da profissão, porque muita gente acha que o arquiteto é artigo de luxo. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Acha que o arquiteto é artigo de luxo. Nossa, arquiteto é para... Não, quem não fez com arquiteto é porque a casa é grande, a casa é de luxo. Não, uma casa de 40 metros quadrados tem que ser mais ainda tem que ser bem pensada. 40 metros quadrados só, você tem que bolar para... Isso aí que tem que ser mais bem pensada. Só que eu não sei se você meu mundinho aqui, se é essa região interiorana de São Paulo, Triângulo Mineiro, mas aqui me parece muito isso, que o arquiteto é para grandes construções. O arquiteto era para casa de alto padrão, é casa de condomínio, é R1, é casa de R$1 milhão. Não, pelo contrário. Também, pelo contrário, não. Complemento também, para casas pequenas também. Eu acho que isso é muito importante ficar claro. E outra coisa que eu não vejo, eu reclamo muito do CREA, porque o CREA, ninguém paga mais do que um engenheiro para o CREA, um engenheiro ativo. Vou falar, o CREA, minha anuidade é 560 e pouco. Aí tem um amigo meu, ele é psiquiatra, ele fala, você tá doido? A minha é quase 1.200. Eu falo, beleza, quantas vezes você paga? Uma vez por ano. Cada RT que eu tiro de projeto que eu tirava, agora eu parei, cada RT que eu tirava de projeto eu pago R$100. Eu fazia pelo menos uns 15, 20 projetos por ano para ver quanto que eu paguei para esse conselho, para ele não fazer nada para mim. Agora eles estão começando a fiscalizar. Pelo menos passa na porta de obra, se não tiver placa, eles notificam e tal.
O Cal não faz isso. Está na hora do Cal também começar a fazer propaganda na televisão. Eu não vejo uma propaganda do Cal na televisão. Vocês já viram quem assiste? Porque assim, eu não tenho rede social, gente. Eu sou um cara meio diferente. Então eu vejo muita TV. Meu lazer, quando eu estou em casa sem fazer nada, é TV. Já viram tanto propaganda do Cresce, ou Cresci, não sei que é de corretor? Todo ano em Natal e não sei o que, tem o Cresci desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a importância do corretor para você fazer uma compra segura, para você não se arrepender da sua compra, para você não ser... O conselho de vocês não faz nada. O conselho de vocês é muito ruim. Eles vão estar aqui, inclusive, eles vão estar aqui quinta-feira na universidade. 4 horas da tarde na quinta-feira, eu vou levar os alunos da arquitetura e à noite. Eu quero até ver, vou contar para vocês na próxima aula, me cobre, me lembra, eu quero até ver de qual que é a deles na hora que eu falar que eles têm baixa propaganda Nossa, mas eu vou soltar, vou agulhar mesmo, pode deixar, eu te conto para vocês. Deixa eu ler aqui as coisas, vamos lá. O Eric, fugindo um pouco do assunto, acho massa demais aquelas janelas de vidro enormes, tipo paredes de vidro. Claro, bonito demais. Ao meu ver, acredito que pode ser mais econômico em alguns casos, porém tem que reforçar as vigas por conta das forças. Claro, flexão, procede demais. De qualquer jeito, Eric, de qualquer jeito, a viga ela é calculada para que ela não descarregue esforço em cima de alvenaria. Por quê? Porque quando você tem uma alvenaria, uma casa portante de concreto com alvenaria, o que entende-se? Que essa alvenaria é de fechamento. Então, a qualquer momento que você quiser meter a marreta nela, a serra e cortar e abrir uma porta, você pode. Senão, ela é parede estrutural. Então, teoricamente, as vigas não deveriam descarregar em cima das paredes. Porém, uma viga menor, mal dimensionada, ou com bicheira, ou com concretagem, algum problema na concretagem, que ela deforma um pouco, o reboco mais a cerâmica, através de um princípio chamado princípio de Saint-Venant, ele dissipa essas cargas em ângulos de 45 graus e elas começam a ser absorvidas pelo pano de tijolo. O que é esse princípio de Saint-Venant? Quando você tem uma parede, já viu que os tijolos são amarrados, né? Você põe depois você vem pela metade, né? Vai amarrando. Se você colocar a pesa em cima de um telhado aqui, de um tijolo aqui, você põe que a viga fez isso, ela forçou esse tijolo. Esse tijolo vai descarregar a pesa em cima dos outros dois, os outros dois vão descarregar para 4, 8, então isso vai multiplicando, isso é uma PA, uma progressão aritmética. Aquele tijolo em si, o que pode acontecer a patologia? Pode aparecer uma fissura, uma rachadura. Ele vai trincar, você vai ter uma rachadura na parede. Depois você vai lá, tira o reboco, reboca de novo, põe a telinha de estudo, pinta, resolveu aquele problema da parede e aquela viga trabalhou. Se você tem uma porta metálica, um problema metálico, seu problema é maior. Você pode até não estourar o vidro, mas ela vai começar a não correr. E aí, talvez, até essa porta metálica não te sirva mais ali, essa esquadria não te sirva, tem um empenamento do contramarco. Então, a atenção, por mais que não há diferenciação no projeto estrutural, na 6118, ela não diferencia vigas sobre esquadrias de alumínio, ou de aço, ou de PVC, com vigas sobre alvenaria. Ela não diferencia. A gente sabe que, na prática, tem essa diferença. O cálculo é o mesmo. Mas, mesmo assim, sempre que tem o calculista com um pouquinho mais de janela, de bagagem, sabe que quando é vidro embaixo, ele sempre tem um reforçozinho a mais nessa viga, tá? Nada que a norma imponha, mas assim, é uma prática, tá? E aí a questão de economia, aí é um princípio, aí você tem que fazer essa análise de quanto ficaria essa parede pronta, acabada com reboco, com textura, não sei se era textura, se é papel de parede, se é pintura PVA, látex, né? Lembrando que uma lata aí tá, dependendo da cor aí, uma lata tá R$500, em 3 demãos, essa lata vai render, pode falar que é 8 metros quadrados acabado, 18 vezes 18, ela vai render 144 metros quadrados, acabado, uma lata de tinta. Então, você tem que começar a fazer essas proporções.
Isso eu sei de cor, gente, por quê? Porque há algum tempo já eu venho mexendo com orçamento em função da prefeitura, dou aula de materiais de construção civil, ninguém tem que saber de cor, isso tudo tem catálogo, rendimento do reboco, rendimento da tinta, isso está tudo na mão de vocês, tá? Hoje tem o Google aí, fica fácil de achar. O Maicon, professor, teria como postar a última aula? Maicon, eu vou escrever meu e-mail aqui, você vai mandar um e-mail, eu vou te responder o e-mail com a aula, aí eu te envio essa aula por e-mail, como eu fiz para os colegas. Deixa eu até colocar aqui já meu e-mail. Para postar essa aula, elas ficam grandes, eu vou te explicar o porquê, Maicon. Eu tenho que usar um programa para compactar essa aula fica quase 1 giga. O AVA só aceita menor do que 800 MB, eu tenho que compactar isso, é 1 hora e tanto. E aí o computador fazendo outra coisa, não rola. Eu compartilho, assim, na maior boa vontade do mundo, tá? Um trem caro para Dedéu, mas bem legal, é sobre o Cobogó. Eu tenho em casa, acho muito massa. Na minha antiga escola tem, além da estética massa, fica bem arejado o ambiente. Eric, eu acho massa pra caramba. Eu tenho em casa. Eu tenho uma parede de Cobogó. Eu tenho uma parede, a parede da frente da casa é toda de vidro, são 8 metros, 2 portas de vidro de 4 metros, entre elas em pilares de madeira, e fechando passando para a garagem, a divisa entre essa sala de entrada de vidro e a garagem que está na lateral é fechado por Cobogó. Porque a garagem também é fechada na outra lateral, por isso da ideia do Cobogó. É muito legal, eu acho fantástico. Se eu não morasse num bairro meio periférico, eu colocaria inclusive no muro, na fachada, que eu acho muito bonito, mas no bairro que eu moro, infelizmente, não dá para você permitir visão para dentro de casa, não é uma boa ideia. Além dos bichos também, senão os bichos escapam, lá em casa é um reduto animal, então, quem tem reduto animal tem que ter um muro fechado. A Juliana falou, eu trabalho com licitação e o valor é bem certinho, não paga muito, não. Tem serviço que fica bem na risca. Isso aí, Juliana. Então, você concorda, corrobora com o que eu estou falando, tá? E é um bom parâmetro, perfeitamente. Eu não sei se você é do estado de São Paulo, não sei se você deve usar a Sinap, né? Você deve usar da Caixa, provavelmente. Mas, assim, eu gosto do CDHU, eu acho mais fácil de pesquisar, mas o Sinap também é um excelente referencial de preço. O Eric aceita um convite para um cafezinho. Beleza, ué. Você mora em Uberaba? Ela usa sim o Sinap. Você mora em Uberaba, Eric? Não. Então, beleza. Quando tiver em Uberaba, passa que nós tomamos um cafezinho com pão de queijo de verdade. Porque tem pão. Eu levo de vez em quando para a prefeitura lá, eu falo, toma um original, come um original. Ué. Aqui tem do original. Moçada, estouramos aí 10 horas e 16 minutos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Perdão. Eu coloquei meu e-mail aí, para quem quiser essa aula também, pode me mandar o e-mail aí que eu compartilho a aula, tá? Alguns de vocês já até compartilhei, se não me engano, né? Acho que sim, não lembro. Pode me mandar aí que eu compartilho a aula com o maior gosto, tá certo? Próxima aula, que façam isso, me ajudem a dar aula, me ajudam, vamos discutir. Assunto tem. Eu tinha até pegado aqui um guia de esquadrias, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu achei ele na internet, ele tem tudo, inclusive é como assentar a esquadria, porque de cabeça eu sei, mas eu queria mostrar para vocês, né? Como é que eu vou mostrar a imagem, a grapa entrando, como é que eu ia fazer mímica aqui. Então eu achei, olha que legal. Depois baixem isso daí. Achei muito, muito legal esse guia de esquadrias. E é bem assim mesmo, tá? Ele não tá aquele negócio acadêmico demais, em que você chega na obra faz totalmente diferente. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Tem coisas que são tão acadêmicas que chega na obra não é nada igual. Esse guia aí, ele é bastante prático. É bem desse jeito mesmo. Agora eu parei de falar. Um abraço para todos, muito obrigado. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.